E não é que Arthur Lira foi para cima do Senado fazendo ataques à casa vizinha? A situação nos bastidores não tá fácil, você sabe muito bem que há uma disputa nos bastidores, uma guerra mesmo, entre Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E essa semana o Senado votou a mini-reforma trabalhista, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, e foi uma derrota acachapante que Arthur Lira acabou sofrendo. Mas Lira reagiu, fazendo ataques ao Senado, cheio de ironias. Vou ler tudo para você, mas antes clique no botão de gostei, são várias notícias que eu tenho que passar, então vale o seu like e também veja como ser membro do canal. Pare de ser um pão duro, pare de ser mão de vaca, pare de ser muquirana, é apenas R$ 1,99 por mês, com conteúdos exclusivos e também conteúdos adicionais. Então veja lá histórias políticas, aulas só para os membros do canal. Mas vamos dar uma contextualizada para o motivo também dessa briga. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, ele é um pré-candidato para 2022 e é alguém muito bem cotado. Não vamos nos esquecer, porque ele tem a chance de ser a terceira via. E ele tem gostado dessa ideia de ser candidato à presidência da República, porque o mandato dele como senador vai acabar só em 26, então ele pode tranquilamente disputar as próximas eleições. E ele tem tentado ter um destaque, se diferenciando tanto de Bolsonaro quanto de Arthur Lira. E isso tem causado alguns incômodos ao Arthur Lira. E essa mini reforma trabalhista foi um deles. E o Arthur Lira reagiu, falou o seguinte: parabéns ao Senado, em entrevista para o antagonista. Parabéns ao Senado, que impediu a criação de oportunidades de trabalho para 3 milhões de jovens. Maledicente, né? Mesmo papinho da reforma trabalhista de Temer. Muitos empregos vão ser gerados. Estamos aqui no desemprego recorde. Desemprego recorde, mas muitos empregos seriam gerados. É um papagaio, né, Arthur Lira? É um papagaio. E ele falou o seguinte, olhem só. Os senadores se ajoelharam e sucumbiram ao lobby da CNI e do Sistema S. Só que, na verdade, essa reforma, mini-reforma trabalhista proposta pelo Arthur Lira, era uma reforma extremamente draconiana. Inclusive, iria acabar com a segurança, os benefícios dos funcionários públicos, com a estabilidade dos funcionários públicos. Era um negócio, assim, horroroso, mas ele atacou. E aí tem um outro problema, porque o imposto de renda que foi aprovado pelo Arthur Lira vai ter uma barreira imensa no Senado. Notícia do Lauro Jardim. A reforma do imposto de renda andou, mas vai parar novamente diante de um enorme muro. Arthur Lira articulou daqui, trabalhou dali, mudou o texto acolá e conseguiu durante o dia de ontem fechar um acordo para votar a emperrada reforma do imposto de renda de pessoas físicas, empresas e investimentos da Câmara. E aprovou. Beleza, agora surge à frente do projeto um verdadeiro obstáculo, fazer o Senado votar o texto. Não será votado, ao menos é o que o presidente Rodrigo Pacheco tem dito a interlocutores. O Pacheco tem feito o Arthur Lira de bobo, pessoal. E isso é de certo ponto, bastante divertido. Mas tem mais nessa crise política. O José Casado, se fosse o Bolsonaro, seria José Traído. Que brincadeira, mas a gente não pode perder a oportunidade. Ele escreveu na Veja o seguinte: Senado desconfia de Lira, derrota Bolsonaro e fecha atalho legislativo. Essa é uma notícia do dia 2 de setembro. Senadores fecham atalho explorado pelo governo com Arthur Lira, que dava à Câmara poder de decisão final sobre projetos recheados de jabutis. Então o Senado, na figura do Rodrigo Pacheco, tem sido uma barreira mesmo contra esses jabutis, contra esse conluio do Bolsonaro com o Arthur Lira. Que história é essa? Cadê a independência dos poderes? Então o Senado tem se colocado como essa barreira. E essa é a grande chance do Rodrigo Pacheco de se destacar, de mostrar que ele é a oposição. Por isso que eu falava para vocês que o Rodrigo Pacheco é o grande inimigo de Bolsonaro. Porque o Lula está liderando as pesquisas, mas o Lula não tem cargo. O Pacheco tem. O Pacheco é o terceiro na linha de sucessão, né? E ele é o presidente do Congresso. Então, assim, ele é um homem poderoso, ele é um homem que tem poder e tem chance de articular, e tem feito isso. Em apenas 7 dias, o governo amargou 3 derrotas no Senado. 3 derrotas no Senado. É muita coisa. É muita coisa. Na quarta-feira da semana passada, Jair Bolsonaro assistiu à rejeição do seu pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ontem, viu a derrubada da sua mini-reforma trabalhista e a revogação do limite para o gasto de empresas estatais. Gasto de empresas estatais com saúde dos empregados. Ficou pior. Com apoio declarado de ampla maioria, 63% do plenário, o presidente Rodrigo Pacheco anunciou o fim de um atalho muito explorado pelo governo.
em coordenação com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que dava aos deputados o poder de decisão definitiva sobre os projetos, principalmente medidas provisórias. Pacheco deixou claro que os senadores haviam perdido a confiança na Câmara, porque deixaram de cumprir compromissos. Há tempos, deputados agrupados no Bloco Centrão, liderados por Lira, têm ignorado mudanças feitas pelo Senado em projetos apresentados pelo governo. Nós temos que lembrar daquele projeto da MP 1040, que facilitou a abertura de empresas. O que aconteceu? E aí explodiu a disputa entre o Senado e a Câmara dos Deputados. A Câmara colocou vários jabutis, vários penduricalhos. O Senado derrubou todos. Foi para a Câmara novamente, a Câmara recolocou os jabutis e mandou para o Bolsonaro. Isso causou uma crise imensa. Medidas provisórias, por exemplo, eram recebidas na Câmara e aprovadas com dispositivos negociados por deputados aliados do governo, os jabutis. Os textos seguiam para o Senado, que expurgava os jabutis. Pelo rito legislativos, as MPs obrigatoriamente voltavam para a Câmara, que restaurava o conteúdo modificado pelos deputados em votação definitiva. Na sequência, Bolsonaro sancionava. Ontem, os senadores decidiram se rebelar durante a votação da mini-reforma trabalhista. A MP já havia sido aprovada no Senado no ano passado. Foi remetida à Câmara com 25 artigos. Voltou recheado de jabutis, com um total de 94 artigos. Cid Gomes resumiu o problema. O que a Câmara descobriu foi um atalho para transformar o sistema legislativo brasileiro num sistema unicameral. É inacreditável, comentou o senador José Aníbal. E aí há várias aqui questões. E vamos continuar. Diante dessa resistência, foi ao limite, o líder do governo, Fernando Bezerra, apelou às supostas virtudes do projeto com promessas governamentais de criação de 3 milhões de empregos. Aí ele começou a falar aqui outras coisas. Mas é mais uma derrota de Arthur Lira para o Senado. E por isso que ele começa a atacá-lo. É interessante, isso é interessante. E eu falei para vocês lá atrás, essa disputa está longe de terminar. E só aqui você está acompanhando tudo isso. Porque nós somos o único canal no YouTube que está fazendo essa cobertura da disputa de bastidores entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Fiquem ligados, ativem as notificações e até o próximo capítulo dessa disputa que ela é ferrenha.